Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência encontrando essa casa aqui no Canadá e outras dicas valiosas para fazer a sua procura ser muito menos dolorosa e principalmente para você não cair em golpe. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui nessa casa, tirando os episódios do podcast. Faz 2 semanas, mais ou menos, que eu mudei pra cá. E eu prometi que eu ia fazer um vídeo contando como foi a minha experiência. Só que não só isso, dar dicas e informações que ajudassem outras pessoas a encontrar a casa aqui no Canadá. De cara, eu já preciso dizer que é mais fácil quando você está aqui pessoalmente. Mas as sugestões que eu vou trazer aqui nesse vídeo, elas são pra ajudar principalmente quem ainda está no Brasil procurando casa no Canadá. Porque elas vão servir se você já estiver aqui no Canadá, obviamente, mas eu sei que muitas pessoas que planejam vir pra cá estudar, trabalhar, elas querem encontrar uma casa ou ter alguma noção, né, algum lugar pra ir quando chega aqui. E eu sei o quão difícil é esse desafio de você encontrar uma casa num país onde você não está presente. Então nesse vídeo eu vou trazer 3 formas de você encontrar uma casa aqui no Canadá. Vou explicar como elas funcionam, o que são e cuidados que você precisa tomar nesse processo. Porque sim, existem muitos golpes. E no final desse vídeo eu vou te falar como você pode fazer pra perceber se é um golpe ou pra se privar disso. Eu vou começar pela forma mais prática e mais segura de você encontrar uma casa aqui no Canadá, que é através de você contratar um serviço de assessoria para aluguel de imóvel. Essa é de longe a forma mais simples de você resolver esse problema. Principalmente se você não tá aqui no Canadá, não tem experiência, não tem domínio do idioma e aí tem dificuldade de negociar e falar com as pessoas, mas quer muito encontrar uma casa e ter uma casa ajeitada para chegar aqui. Se você não quer passar meses procurando casa, tentando desvendar os mistérios e as burocracias desse processo sozinho e quer evitar ao máximo correr o risco de cair num golpe ou numa cilada, essa é a melhor alternativa. Na prática, o que é uma assessoria de aluguel de imóvel? É uma empresa que vai te ajudar a encontrar uma casa aqui no Canadá. Vai te dar opções seguras, já filtradas por eles. Vai visitar o imóvel por você para ter certeza que aquele imóvel existe, que ele funciona, que tá tudo certinho, que não tem fotos falsas. E assim vai te mandar imagens e vídeos reais daquele lugar para você saber onde realmente você vai botar o seu pé. Vai te ajudar na burocracia de alugar um imóvel num país novo em outro idioma e vai te ajudar no processo por completo. A empresa que eu vou recomendar para vocês é uma empresa brasileira, então ainda por cima você vai conseguir se comunicar com eles em português. A empresa que eu quero recomendar se chama For Your Housing. E eu fiz uma reunião com a dona da empresa para entender direitinho como que funciona a empresa, qual é o serviço que eles prestam, qual é o diferencial que eles têm, o que que eles fazem com cada cliente, qual é o cuidado que eles têm, qual é o papel deles, o que que eles resolvem, o que que eles não resolvem. E eles praticamente resolvem tudo. A dona da empresa brasileira que migrou para o Canadá, ela já passou pelo que você tá passando. Ela sabe como é difícil. Então, por isso, a For Your Housing nasceu. E como funciona? Você vai entrar em contato com o link que tá aqui na descrição desse vídeo. Eles vão te atender, vão te mandar um formulário com algumas perguntas sobre quais são as suas necessidades, qual é o seu perfil, quando você vem, outros detalhes que eles precisam entender sobre você para poder te ajudar. E aí vocês vão marcar uma primeira reunião. Nessa reunião, vocês vão pontuar detalhes do serviço, das suas necessidades, do que vai ser acordado entre vocês dois. E como eu falei, todo contato e suporte será em português. Depois que você e o For Your Housing decidirem fazer isso juntos, eles vão te enviar uma lista de imóveis ou de sites com imóveis confiáveis, sites que eles sabem que são imóveis de verdade, que não são golpes, que não são ciladas, para você fazer uma escolha de todas essas opções que eles vão te dar, dos seus favoritos. E essas opções também vão ser pautadas nas suas necessidades e no que você tá procurando, na cidade que você tá procurando. Você vai pegar essa lista, vai escolher ali os seus favoritos e eles vão agendar uma visita nesses seus imóveis favoritos. Eu sei, você tá no Brasil e você não vai poder visitar. Eles vão visitar por você. E o mais legal é que quando eles fazem a visita no imóvel, eles fazem uma chamada de vídeo com você para você poder ver de fato, ao vivo, na chamada de vídeo, como é o lugar, se ele realmente é como parecia nas fotos, quais são os detalhes daquele lugar, se atende às suas expectativas ou não. Não só eles fazem essa visita e te ligam por vídeo, mas eles analisam as torneiras, o fogão, os eletrodomésticos, os armários, os arredores para ver se tem construção. Se tiver algum morador, eles tentam conversar com o morador para saber como é morar por ali. Outra coisa muito legal que ela me falou que eles fazem
fazem é que eles podem te colocar em contato, se você quiser, com outras pessoas que são clientes deles e vão morar no mesmo prédio ou que moram no mesmo bairro em contato ou na mesma região, para te ajudarem na adaptação, para ter alguém ali para você já ter contato quando você chegar e te ajudar a formar esse senso de comunidade. Além de que eles também recomendam várias lojas ótimas, assim, os melhores preços para você comprar, sei lá, roupa de cama, eletrodoméstico, esse tipo de coisa, eles também têm ali uma listinha dos melhores lugares, dos melhores preços, principalmente para quem tá chegando de mão vazia. Eles trabalham com um apartamento de no mínimo 1 quarto e os contratos são sempre de 1 ano. Isso é uma coisa muito comum aqui, dos contratos serem de 1 ano. A For You Housing atua em Toronto, em Vancouver, em Alberta, em Calgary e agora recentemente também começaram a atuar aqui na província de Quebec. E eles não trabalham com quartos compartilhados, então eles não vão te ajudar a achar um quarto em algum lugar, vão te ajudar a achar um apartamento para você e seu parceiro ou parceira que estiver vindo com você. Um detalhe muito importante de aluguel aqui no Canadá, que com certeza é uma coisa que é parecida no Brasil também, quando você vai alugar um imóvel, eles pedem comprovações sobre você. Pede crédito, pede referência, às vezes pede comprovação bancária ou comprovação de emprego. Documentos para comprovar que você é uma pessoa que vai conseguir pagar o aluguel, por exemplo. Os donos dos imóveis e os imobiliários costumam pedir esse tipo de coisa. Não é sempre, mas costumam. No geral, funciona assim. E aí, é difícil pra gente que tá chegando aqui agora, porque a gente não tem crédito, a gente não tem referência, a gente não tem nem conta no banco, a gente não tem nada, a gente só tá chegando aqui de bonito e quer alugar uma casa pra morar. Então, através de uma empresa, fica mais fácil, porque os donos dos imóveis e as imobiliárias tendem a confiar mais em uma empresa que já tem uma reputação no mercado. Se essa empresa escolheu você, tá cuidando de você e tá representando você, tendem a confiar mais em você, entendeu? Então, pelo processo ficar mais facilitado dessa forma, uns 3, 4 meses de antecedência da data que você vai chegar aqui é tempo suficiente para você já entrar em contato com a For You Housing e eles te ajudarem a encontrar um imóvel para você. Como eu falei, o link de contato deles tá aqui na descrição e é muito legal também segui-los no Instagram. O Instagram deles é @ForYouHousing, porque eles postam sempre, todo mês, os preços atualizados dos imóveis em todas essas cidades que eles atuam. Se tá subindo, se tá descendo, imóveis mobiliados, não mobiliados, em vários bairros. Então é legal de acompanhar para você ter uma noção qual tá sendo a média de preço de aluguel de imóveis para onde você tá indo. Nas próximas 2 formas de encontrar moradia aqui no Canadá, você vai precisar ter mais cuidado, porque você não vai ter uma empresa te ajudando. E, como eu falei, existem muitos golpes. Por causa de ser uma pesquisa manual que você vai fazer sozinho, você vai precisar começar com mais antecedência. A segunda opção que eu quero trazer aqui nesse vídeo são os grupos do Facebook. Toda cidade no mundo que tem Facebook, que tem acesso à internet, vai ter um grupo no Facebook de pessoas procurando casa, oferecendo casa. Aqui em Montreal mesmo, que é onde eu moro, tem vários grupos. Vários mesmo. De aluguel, de venda, de imóveis mobiliados, de imóveis não mobiliados, de imóveis para longa duração, para curta duração. Aqui tem inclusive um grupo para pessoas da comunidade LGBTQIA+, encontrarem lares mais seguros e inclusivos. Pelo grupo do Facebook, se você não quer alugar um lugar só para você, porque é um gasto maior realmente você alugar algo que é só para você, e você não tem para ninguém para dividir, você tá vindo sozinho, não tá vindo com a família, não tá vindo com ninguém para te acompanhar e dividir esse peso com você. Então, nos grupos do Facebook você consegue encontrar quartos em casas, né, que são compartilhadas. Então, não é o quarto que você vai compartilhar, mas sim você vai morar numa casa que tem outros quartos ou um apartamento que tem outros quartos e você vai dividir a casa e ter o seu próprio quarto, por exemplo. Como que funciona o processo desses grupos? 2 formas. Você pode fazer uma só ou você pode fazer as 2 ao mesmo tempo. Você pode fazer a sua própria postagem, né, para pessoas entrarem em contato com você, ou você pode ficar de olho nas postagens que as pessoas fazem e entrar em contato com elas. Sempre, todos os dias, vai ter alguém postando casa, ou postando quarto, ou postando que tá procurando até um roommate. Às vezes tem gente que posta assim, eu já achei uma casa, mas a casa tem 5 quartos e eu preciso achar pessoas para dividir essa casa comigo. Então tem todas essas opções. E pode fazer as 2 ao mesmo tempo também. Mas como que você faz cada uma dessas 2? Porque tem umas etiquetas aqui que eu quero compartilhar com você. Se você for postar uma mensagem no grupo, você precisa mandar uma boa mensagem. Não dá pra chegar um negócio assim pouco explicativo, que não fala nada sobre você, que não traz informações relevantes, que você vai tomar xingo. Então na mensagem é legal você falar quem é você, da onde você é, qual é a sua idade, o que você tá vindo fazer em Montreal, se você tá indo estudar, se você tá vindo trabalhar, quando que você vai precisar começar a morar aqui, a partir de quando que você tá precisando de uma moradia.
se você tá procurando uma casa só pra você, um estúdio só pra você, ou se você tá procurando um quarto também, que seja pra compartilhar no apartamento de alguém. Qual é o seu orçamento? E não adianta colocar que você quer uma casa por $100. Tem que ser uma coisa que está sendo praticada, né? Então você pode observar nesses grupos, por exemplo, o que as pessoas estão dizendo que está sendo praticado. Se você for acompanhando, você vai pegar a manha. E se você acompanhar o For You Housing também, você vai ver quais são os preços dos imóveis que está sendo praticado naquele lugar. Só que quarto é mais barato, então você pode diminuir um pouco esse preço. Você vai ver lá no grupo também o pessoal postando qual é o orçamento deles, o que eles estão procurando, então você vai ter uma noção. Aqui em Montreal, por exemplo, você consegue um quarto de $700 a $1.000. E aí, para você conseguir um estúdio para você, é a partir de $1.200, $1.300 por mês. É legal você colocar também se tem algum bairro de preferência ou se não importa o bairro, desde que seja perto do transporte público, porque você vai trabalhar não sei lá onde, ou você vai estudar não sei aonde. Coloca um obrigado, pede para as pessoas entrarem em contato com você e agradece também já nessa mensagem para ficar uma coisa assim bem educada. Fala que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa... Se você fuma, se você não fuma, se você tem pet ou se você não tem, porque isso faz diferença, as pessoas vão te perguntar e elas colocam isso como restrição. Se você é uma pessoa limpa, se você não é, pontua isso na mensagem. E olha, se você for dividir casa com alguém aqui, é muito importante que você seja uma pessoa minimamente organizada e limpa. Não aqui, mas em qualquer lugar do mundo, né? Mas isso não vem ao caso. A partir do momento que você postar esse post no grupo, as pessoas vão comentar no seu post ou vão te mandar mensagem no privado. Às vezes elas comentam no post falando, eu tenho algo disponível, me manda mensagem no privado e a gente conversa. E aí você vai lá e fala, olha, você respondeu meu post, eu tô aqui pra falar de um imóvel que você falou que tem, lá. Presta atenção nesse momento porque vai ter muito golpe, tá? A maior parte das mensagens que nos comentários ali provavelmente vão ser golpe. E como que você vai identificar isso? Eu vou te contar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. A outra opção é você ver um post no grupo que você gostou e você quer entrar em contato com uma pessoa. Então você vai ver o post lá no Facebook, você vai deixar um comentário ali falando que você vai mandar mensagem no privado, você vai chegar no privado da pessoa e vai mandar uma mensagem. O interessante, antes de você mandar essa mensagem, é analisar para ver se esse post é um post que parece verdadeiro ou não, porque também tem muito post de golpe. Então se a mensagem tiver com inglês que é perfeitamente perfeito, é suspeito. Se o perfil da pessoa que está postando a mensagem, dá uma stalkeada nele, entra no perfil da pessoa, vê se ela tem atividade no Facebook de anos ou se só tem algumas fotos. Então tem outras coisas que eu vou falar aqui no vídeo mais pra frente sobre golpes, mas antes de você entrar em contato, tenta perceber se é uma mensagem verdadeira ou não. Se o preço estiver bom demais, suspeita. Se o perfil da pessoa for esquisito, suspeita. Se a mensagem for incompleta, esquisita, perfeita demais ou faltam informações que são muito importantes, suspeita, porque normalmente quem tá postando um imóvel nesses grupos, eles vão postar aonde é a região, qual é o valor, os requisitos que eles têm, quando que tá disponível. Se você estiver na dúvida, manda uma mensagem, vê como ela responde. Se ela responder de uma forma suspeita, isso também já é um indicativo. Mas quando você for mandar essa mensagem, manda uma mensagem assim mais arrumadinha, mais pessoal, mais educada. Não chega falando, por exemplo, só "E aí, tá disponível? Is it available?" Eles vão ficar irritados com você. Se for uma pessoa de verdade, eles vão até te ignorar, porque eles não gostam desse tipo de mensagem. Eles gostam de saber que você leu, eles querem saber um pouquinho sobre você. Então, quando você for chegar no privado, falando que você gostou daquele imóvel, fala o porquê que você gostou daquele imóvel, quem é você, o que você tá indo fazer em Montreal, pra quando você vai precisar. Fala, manda uma mensagem assim um pouquinho mais elaborada, um pouco mais de cuidado e que você gostaria de saber mais sobre aquele imóvel. Se você estiver aqui no Canadá, nesse momento você pode perguntar também se você pode ir visitar, porque normalmente sim, eles vão permitir que você vá visitar o imóvel, isso é uma prática super comum. Vão te falar quando é a data de visitação que tá marcada, que diferente do Brasil, não é uma data de visitação para cada pessoa, é uma data de visitação e vão todos interessados juntos. Foi assim que eu encontrei esse apartamento. Por isso que eu acho que essa forma é mais fácil quando você tá aqui no Canadá. Porque, sinceramente, eu só tive segurança de fechar o contrato desse apartamento porque eu vim aqui. Eu testei as janelas, eu testei as portas, eu tenho armário, eletrodoméstico, torneira. Eu conheci a dona pessoalmente, eu conversei com ela. A gente falou sobre essas questões de referência de crédito história, ela me falou, a gente trocou uma ideia. Então eu senti segurança nela e eu tenho certeza que ela só alugou esse imóvel pra mim porque ela me conheceu pessoalmente e sentiu segurança em mim também. Eu vi muitos golpes no grupo do Facebook, você consegue perceber. Então essa pessoa, eu vi que ela era uma pessoa real, que tinha um perfil no Facebook de anos, que tinha uma vida. Eu vi a forma como a mãe respondia. Ela marcou de vir aqui visitar, eu vim visitar, a gente conversou. Isso tudo fez diferença pra eu me sentir segura de fechar esse apartamento. Eu não sei se eu me sentiria segura se eu não tivesse
tivesse vindo aqui pessoalmente. Além de que, como eu falei, muitas das pessoas que estão oferecendo imóveis, elas pedem referência, crédito, esse tipo de coisa que eu não tinha. Então, sempre que eu mandava uma mensagem pra alguém, porque eu falei com outros imóveis também, marquei visita em outros lugares também, eu falava já no início que eu não tinha esse tipo de coisa, porque eu era uma pessoa nova chegando no Canadá, eles sabem que isso acontece, que a gente não vai ter muita coisa pra oferecer aqui. Então, o que eu oferecia, ou eles costumam pedir, são mais aluguéis adiantados pra ter uma garantia pro dono do imóvel. Só que a dona desse imóvel, que eu conheci, graças a Deus, assim, ela é um ponto fora da curva. Ela é nômade digital também. Então, por isso que ela se identificou comigo também. E ela não me pediu essas coisas, não me pediu 3, 4 aluguéis que às vezes alguns lugares pedem. Só que eu quero deixar claro que a minha situação foi um ponto fora da curva, muito facilitado pelo fato de eu estar aqui no Canadá e por eu falar inglês fluente. Então, eu sinto segurança de conversar com as pessoas e eu pude vir aqui visitar, eu conversei com ela conversou comigo, isso tudo faz uma grande diferença. Mas eu conheço outras pessoas que já alugaram quarto pelo Facebook, que não estavam aqui presentes e chegaram aqui e encontraram, viram um imóvel, conversaram com a pessoa e deu tudo certo, tá? Faz videochamada, esse tipo de coisa, faz uma videochamada ao vivo pra pessoa te mostrar o imóvel, pra você ter certeza que o imóvel é como ele realmente parece, porque tem muita coisa de foto falsa por aí. Agora, cuidados, né? Porque realmente tem muitos golpes. Como que você vai saber se é um golpe ou não? Como que você pode suspeitar? Se pedirem qualquer depósito ou transferência de reserva antes de você assinar o contrato ou antes de você visitar o apartamento, um depósito para você visitar o apartamento, tá errado. Isso não pode fazer, é cilada. Se o post for de uma casa muito perfeita, com um preço muito abaixo do que está sendo praticado no mercado, cilada. Se a mensagem for muito perfeita, o inglês muito impecável, com poucas informações também escondendo ali localização, preço, esse tipo de coisa, pode suspeitar, porque pode ser cilada. Se a pessoa que comentou ali na sua mensagem, se você fez um post no grupo e alguém comentou ali te mandando ir para outro site, cilada. Se você observar que essa pessoa que mandou essa mensagem também de você ir para outro site, esse outro site aqui pode te ajudar. Repara que provavelmente essa pessoa mandou isso para todas as pessoas que postaram um post nesse grupo. Prova mais ainda que é uma cilada. É um bot, que eles chamam de robô. Então tem muitas pessoas que automatizam o Instagram para ficar mandando essas mensagens em quem posta no grupo do Facebook. E às vezes as pessoas também sempre olham nos comentários, tá, gente? Quando vocês forem ver um post de uma casa que vocês gostaram, olhem nos comentários, porque se for um scam e alguém já percebeu, alguém vai escrever ali scam. This is a scam. Scam é a palavra pra esquema, né? Pra cilada, pra golpe. Mas é também legal você ficar de olho sempre, todos os dias, porque quem chega cedo bebe água limpa. Então, se for um post recente, você manda mensagem pra pessoa, você já vai conseguir visitar, vai conseguir conversar com ela, mas presta atenção, vai acompanhando pra ver se alguém vai colocar ali nos comentários que é scam. Aquilo que eu falei de você entrar no perfil da pessoa e o perfil da pessoa ser suspeito, por exemplo, eu já vi um post que era um post de uma casa muito legal, com um preço bom, só que quem tava postando era uma senhorinha, né? Aí eu fui lá ver o perfil da senhorinha. Tem muita gente que usa esse negócio de senhorinha, porque senhorinhas são ingênuas, senhorinhas são santas, então você vai confiar numa senhorinha, né? Mas não, é cilada. O perfil da senhorinha tinha, sei lá, 2 fotos, ela não tinha muita atividade no Facebook, a mensagem dela era meio esquisita, era cilada. Então você tem que analisar muito bem esses posts, passar por eles, conversar com as pessoas, fazer essa análise bem crítica, porque realmente tem muito golpe, mas também tem muita informação verdadeira, tanto que eu encontrei o meu apartamento lá. Só que, como eu falei, não é simples, é um processo, né? E precisa desse cuidado, precisa de uma sagacidade. Eu já morei em vários países, eu falo inglês fluente, eu já passei por isso várias vezes, então eu tenho mais experiência com esse assunto. Por isso que essa não foi a primeira forma que eu trouxe aqui pra vocês. Eu trouxe a forma mais segura e mais prática, principalmente pra quem é novo nesse mundo de morar fora, porque eu sei, né, do tanto de experiência que eu tenho que me ajuda a fazer esse processo sozinha também. Mas eu, se estivesse fazendo isso pela primeira vez, eu com certeza contaria com a ajuda da empresa como a For You Housing. Como que você vai encontrar esses grupos no Facebook? Você vai pesquisar lá na pesquisa do Facebook com as palavras housing, mais o nome da cidade, ou o nome do bairro. Você pode procurar também por apartment, mais o nome da cidade ou o nome do bairro. Aqui em Montreal, como é uma cidade que fala francês, também vão ter grupos escritos em francês, só que as mensagens sempre são nas 2 línguas, então você não precisa ficar preocupado. O nome do grupo às vezes é em francês, mas a pessoa manda mensagem, né, o post da casa em inglês, em francês, ou em francês e inglês, é só você abrir a mensagem toda lá. E aí você pode procurar em francês também, que são appartement, mais o nome da cidade, o nome do bairro, ou logement, que é housing, né, mais o nome do bairro ou o nome da cidade.
Os grupos inclusivos para a comunidade LGBTQIA+, você procura colocando a palavra queer mais housing, ou queer mais logement, ou apartment, porque queer é uma palavra guarda-chuva que vem da língua inglesa, que é usada aqui tanto no inglês quanto no francês, para incluir todas essas minorias que não são hétero ou cisgênero. A terceira opção que eu vou trazer aqui é uma opção que eu acho menos efetiva e mais trabalhosa, mas é uma opção que existe e que eu já vi que funciona com algumas pessoas. Eu acho que eu já encontrei casa em algum lugar assim, enfim, em algum lugar do mundo, não vou me lembrar agora, que é pesquisando no Google. Só que não é pesquisando no Google, jogando ali no Google qualquer coisa. Você vai entrar no Google Maps, você vai selecionar uma área ou um bairro, né? Então, por exemplo, você vai morar em Vancouver, você vai colocar ali um bairro que você gostaria de morar. É legal você pesquisar as diferenças entre os bairros também, pra você saber como são os bairros daquela cidade que você tá indo. Coloca o Google Maps ali em cima de uma região e aí você vai pesquisar por apartments ou apartments for rent. E aí vão aparecer condomínios ou prédios de apartamentos. Quando você clica em uma dessas opções, vai aparecer ali algumas informações sobre esse lugar, onde fica, lá, como se fosse um estabelecimento de restaurante, sabe? Quando você clica e aparece telefone, site, essas coisas do Google. Então, às vezes, o condomínio ou prédio tem um site. E aí, você clicando nesse site, você consegue ver lá aonde que procura, né? Se tem um contato pra você falar com alguém pra procurar uma casa, quais são os valores, se tem apartamento disponível ou não, qual é o tamanho dos apartamentos que tem nesse prédio ou nesse condomínio. Então, você consegue ver essas informações e entrar em contato direto pelo site, condomínio do prédio, ou lá tem um contato para com quem você pode entrar em contato. Se o prédio não tiver o próprio site ali, se você descer um pouquinho mais ainda nessas informações, às vezes aparece, muitas vezes vai aparecer, na verdade é comum, aparecer em quais sites de aluguel esse apartamento tá listado. Então, sites de imobiliárias ou sites de aluguel da região. E aí você vai descobrindo esses sites também através disso. E aí você vê em qual site que esses imóveis estão listados, clica lá, vê informações dos imóveis, preços, valores, tamanho do apartamento, como que você entra em contato. Então, essa é uma outra opção que existe também. Eu te dei 3 opções, indo da mais prática e mais segura até as que exigem um pouco mais de tempo, cuidado e análise, mas com certeza com uma dessas você vai resolver a sua vida e vai encontrar um lar para chamar de seu aqui no Canadá. E depois que você estiver aqui, depois de um tempo, você quiser mudar de casa, por exemplo, você já vai entender melhor como funcionam esses processos, você já vai ter conta em banco, já vai ter um trabalho, já vai ter outras referências, vai ter mais conhecimento, vai ter uma língua melhor, vai poder visitar pessoalmente. Então, você estando aqui, se você quiser mudar de casa ou algo assim, vai ficar mais fácil de você fazer esse processo, porque você vai estar aqui pessoalmente e já vai ter adquirido uma experiência aqui no Canadá. Se você tem alguma dica pra dar que eu não dei, ou se você tem uma outra dúvida que eu não comentei nesse vídeo, quer me perguntar, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.